Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano e essa semana nós vamos estudar Êxodo capítulo 14 até o capítulo 17. Apenas 4 capítulos, tá bom? E eu quero mandar um forte abraço a todos vocês que acompanharam a mensagem no sábado e no domingo. Eu pensei que não ia ter tanta repercussão por conta da conferência, né? A gente já está ocupado assistindo a conferência geral. Mas nossa, a mensagem de sábado, por exemplo, chegou a mais de 1000 visualizações. Fiquei muito feliz. E também a de domingo, ficou linda a mensagem. Eu amei a mensagem de domingo e os comentários de vocês. Quem está ouvindo essa mensagem e não ouviu a de domingo, volta lá, assiste a domingo. Inclusive, vai lá e leia os comentários. Eu aprendi bastante coisa ali pelos comentários também. Tá bom? Muito obrigado por vocês acompanhar a mensagem todos os dias. Eu até cogitei na possibilidade de falar, não vou gravar sábado e domingo porque vai ter a conferência. A gente já vai estar sendo alimentado ali pela mensagem da conferência. Mas depois eu pensei, não, é um ciclo, né? A gente está estudando todos os dias o Ensegno, e como assim eu não vou compartilhar sábado e domingo? Não, vou fazer sim, mesmo que tiver pouca visualização. E nossa, todo mundo já está habituado aí assistindo todos os dias, estudando todos os dias a escritura junto. Muito obrigado. Bom, isso faz uma diferença enorme na nossa vida ao buscar o Senhor para a nossa vida. Bom, uma das mensagens que me veio aqui no canal, eu vou ler aqui. É a Vilma, deixa eu pegar o nome certinho aqui, Vilma Arnold Ferreira Lima. Bom, ela escreveu o seguinte aqui. Irmão Vanderlei, estou seguindo o seu canal por indicação do Lucas Guerreiro. Muito bom. O Lucas Guerreiro, ele é muito bom mesmo. O canal, se você acompanha a minha mensagem diária aqui, tá bom? No canal Escola Dominical Brasil e não é inscrito no canal do Lucas Guerreiro, vai lá. É videira verdadeira, tá bom? Ele sempre deixa um conteúdo ótimo aí do estudo do Vem Segue e outros materiais que ele deixa aí também. Então acompanhe lá, se inscreva no canal do Lucas Guerreiro. Bom, eu vou deixar o link do canal dele no final da descrição do meu vídeo. O dessa semana ele não postou ainda, porque eu não achei, tá bom? Mas eu vou colocar o da semana passada, você entra e se inscreva lá no canal dele, tá bom? Ela continua escrevendo aqui, a Vilma. Ouvi suas mensagens diariamente, ouço suas mensagens diariamente, né? Ela é da ala Gopo Uva, em Guarulhos. Gostaria de saber onde fica essa capela tão linda. Obrigado por compartilhar as mensagens. Gosto também das suas histórias. Até amanhã. Eu gosto quando vocês terminam com a mensagem até amanhã. Bom, ela compartilhou aqui onde fica essa capela tão bonita. É a minha ala, né? A minha ala faz parte da estaca. A minha ala, a estaca, ela comporta duas alas, que é a ala IP, que é a minha ala, e a ala Pirajussara, tá bom? Então esse prédio comporta duas alas ali. E é também a estaca, na qual outras 7 alas se reúnem ali para a conferência, tá bom? Então essa capela bonita que você viu é a estaca Campo Limpo, tá bom? Muito obrigado pela sua mensagem. Vou ler aqui também da Dalva Gomes. Ela escreveu assim: eu conheço essa capela, né? Então que bom, né? Você conhece. Me fala aí qual estaca você é, Dalva, e qual ala você é, tá bom? Escreve aí nos comentários para mim ver. Vamos lá para a designação do Vem Segue-me de hoje. Vou compartilhar com vocês aqui Êxodo capítulo 16, vou começar lendo o versículo 3 e o versículo 4, né? Aqui fala sobre depois de 15 dias, depois que o povo saiu atravessou o Mar Vermelho, saiu ali do Egito, depois de 15 dias, eles tinham trazido pão, né? Estavam comendo pão, mas esse pão acabou, né? Depois de 15 dias acabou. E então eles começaram a murmurar, né, a Moisés ali, cadê a comida, né? Era melhor nós morrer lá no Egito, vai morrer todo mundo de fome aqui. Eu vou ler o versículo já. Mas interessante isso sobre comida, né? Diz que eles eram ali cerca de 600 mil homens que saíram do Egito. Isso sem contar as crianças e mulheres, tá bom? Então, era um número muito grande de gente. E imagina para alimentar tanta gente assim, muito difícil, né? Bom, enfim, essa história de alimentar tanta gente no deserto me lembrou de uma história que mostra o qual importante é a comida. Bom, vocês certamente já ouviram falar de Napoleão Bonaparte. Como que Napoleão Bonaparte perdeu a guerra, né? Bom, vou compartilhar algumas coisas que eu anotei aqui, né? Napoleão, quando ele assumiu ali
o império, né? Porque ele veio de baixo, né? Ele foi o primeiro, por isso ele é tão famoso também. Ele não era rico ou da nobreza, ele veio de baixo e conseguiu conquistar ali o reino. E após conquistar, né, ser ali, se intitular como governante da França, ele começou a dominar vários territórios, principalmente ali na Europa, um por um, né? Cada nação que ele ia contra ali, ele vencia essas nações. Porém, ainda faltava a Rússia, né? E aí, quando ele vai atacar a Rússia ali em 1812, ele foi com 600 mil homens. Né? Se eu não me engano, 600 mil homens é o número exatamente de homens que saiu do Egito, né? Os israelitas, sem contar mulheres e crianças, claro. Aí tem a conta que muitos estudiosos fazem, né? Ah, contando aí 3 crianças mais a mulher, aí cada um chega num número um pouco diferente aí para ter a certeza de quantos saíram do Egito. Então há controvérsias aí, né? Mas chegaria em torno aí de 2 milhões, alguma coisa assim. Tá bom? Depois eu vou trazer melhor essa pesquisa e trago aqui amanhã para vocês algum desses números aí, tá bom? Mas era 600 mil homens que saiu do Egito, né? Sem contar mulheres e crianças. E aqui para Napoleão invadir a Rússia, ele foi então com 600 mil homens, 1.500 canhões, e ele foi lá para dominar a Rússia, né? A Rússia, ela armou uma estratégia que fez com que Napoleão perdesse a guerra, tá bom? E muita gente fala, sabe como Napoleão perdeu a guerra? Ele perdeu por conta dessa batalha aqui contra a Rússia, tá bom? O que aconteceu? Ele começou a invadir a Rússia e olha só, um grande exército, 600 mil homens. Como que eles faziam para se sustentar? Eles entravam na cidade, dominava tudo e consumia aquilo que era da cidade. Então era assim que eles sobreviviam. Mas quando eles foram atacar a Rússia, o que os russos fizeram? Eles pegaram tudo que eles podiam carregar e queimaram todo o resto. Essa é uma tática chamada lá de terra queimada, não é? Ou terra destruída. Eles destruíam tudo sobre a terra. Não deixava nada, lenha, casa, queimava tudo o mantimento. E aí os franceses, né, Napoleão Bonaparte ia invadindo e eles iam indo embora, queimando as coisas. Então eles iam seguindo o outro exército, mas a Rússia ia queimando tudo. E nisso o Napoleão Bonaparte foi perdendo gente, porque começou a ter o inverno, aquele frio. Frio e fome não combina. Começou a morrer muita gente. Muita gente. Os russos foram capazes até de queimar parte, né, uma grande parte da sua própria capital ali, para não deixar comida ali para o Napoleão e o seu exército, né? Então, desta maneira, o exército de Napoleão foi reduzido, né? Ele voltou humilhado para casa. Quando ele voltou, ele estava tão fraco no poder militar dele que os monarcas tiraram ele facilmente do poder e ele foi exilado para outra ilha. Depois de um certo tempo ele volta de novo ao poder, mas as coisas já haviam mudado. Ele ficou 100 dias lá, depois já foram lá, já expulsaram ele de novo. Então, essa é a história de Napoleão Bonaparte. Mas eu queria compartilhar por que ele perdeu a guerra. Por causa do alimento, né? Não tinha como sustentar o exército. E olha aqui o problema que nós tínhamos aqui agora na leitura da Escritura. Um grande, numeroso filhos de Israel, né? Um grande número de gente para ser sustentado e não tinha comida. Vamos lá ler o versículo aqui e vemos o que nós podemos aprender. Vou compartilhar aqui Êxodo capítulo 16, versículo 3 e o 4. Diz assim: E os filhos de Israel disseram: Quem dera nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Olha só a ilusão deles. Estava bom lá no Egito, lá, tomando aquela chicotada, eles estavam clamando a Deus porque não estava mais suportando aquela situação. Né? Mas aqui parece que eles se esquecem do que realmente eles passaram lá atrás. Ou seja, prefere voltar atrás, né? Eles estão com saudade daquela vida miserável que eles tinham lá. Né? Mas ele continua dizendo aqui: Por que trouxeste nós para o deserto, para matar-nos de fome toda esta multidão? Ele fala: você vai matar toda essa multidão com fome aqui, mas aí não tem comida. E então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão do céu. Né? Então, ele dá outras instruções aqui. Eu vou compartilhar hoje sobre esse maná, o pão do céu que o Senhor
colocou ali para os filhos de Israel comer. Mas depois eu quero voltar a falar sobre esse maná de novo, tá bom? Porque tem muita coisa para falar. Então quando eu voltar a falar, não pense que eu estou repetindo a mensagem, eu vou puxar para outro lado, tá bom? Então vamos lá. Eles estavam com fome e o Senhor falou: eu vou mandar o pão do céu, que é o maná. Então, quando os filhos de Israel se levantaram pela manhã, como se fosse a relva, naquele orvalho ali de manhã, tinha um alimento, que era o maná. Vamos ler o versículo aqui, que é Êxodo capítulo 16, versículo 15. Diz assim: e vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros. Eles viram o quê? O maná sobre a... Eles não conheciam aquele tipo de alimento. E eles disseram: que é isso? Porque não sabiam o que era. E disse-lhe, pois, Moisés, este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Né? Então, essa palavra aqui, que é isso, significa no hebraico manhu, né? Que nós traduzimos aqui como maná. Né? Então é o manhu. E o maná significa uma pergunta mesmo, o que é isso? Então, como eles não sabiam o que era isso, eles colocaram o nome do maná, o que é isso? Também o maná foi dado outros nomes a ele, tá bom? Como alimento dos poderosos ou simplesmente pão do céu, como conhecemos. Isso simbolizando o próprio pão, Jesus Cristo, tá bom? Cristo, ele é o pão da vida também. Então, é uma alusão ao Novo Testamento, ao próprio Jesus Cristo, que ele é o pão da vida. Tá bom? Bom, tem aqui também o versículo 31, que descreve, né, como que era o formato desse maná, tá bom? Diz assim, ó, e chamou a casa de Israel o seu nome Maná, e era como semente de coentro branco, e o seu sabor como bolo de mel. Bom, algumas pessoas na descrição aqui fala que era como uma semente pequenininha e branca. E eles tinham que moer essa semente, tá bom? E eles faziam cozido ou de outra forma faziam um bolo. Né? Ele tinha um gosto assim meio... Não era muito doce, mas lembrava um pouco mel, né? Ele era um pouco doce assim. Né? E outras pessoas descrevem também esse maná como se fosse pedaços de pipoca ou aveia, assim, aqueles floquinhos, sabe? Então também tem essa descrição. E lá em Números também descreve o sabor do maná como se fosse um azeite fresco também. Bom, então tem todas essas descrições dentro das escrituras, estou deixando na descrição aqui, tá bom? Que fala sobre como que era o maná, tá bom? Então tem todas essas descrições aí. Falando então sobre o maná, hoje sobre esse pão do céu, né? Jesus Cristo ensinou sobre o pão do céu. E aí sim eu quero compartilhar com vocês rapidamente aqui, João capítulo 6, versículo 30 e o 31, né? O povo ele estava seguindo a Jesus Cristo por causa da multiplicação que Jesus Cristo tinha feito dos pães. Então eles estavam atrás de Jesus Cristo por causa do pão. Né? Cristo já havia multiplicado 2 vezes o pão e o povo começou a seguir ele querendo mais pão ali. Né? E eles disseram o seguinte, pois, que sinal, pois, fazes tu para que vejamos e creiamos em ti? O que hás de fazer? Nossos pais comeram o maná no deserto. Como está escrito, deu-lhes o pão do céu. Né? Então eles estavam já instigando Jesus Cristo a fazer multiplicação de pão de novo, porque eles já haviam comido 2 vezes a multiplicação do pão. Né? Mas Jesus Cristo disse o seguinte, e disse-lhe, pois, Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. E aí aqui Jesus Cristo começa um discurso que ele é o pão do céu, o pão que desceu do céu. E aí ele começa uma explicação linda aqui, né? E o povo começou a murmurar, né? Porque falou, como assim Jesus Cristo desceu do céu e ele é o pão, né? Aqui no versículo 41 e 42, ó, e murmuravam, pois eles, os judeus, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é esse Jesus, o filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, eu sou o pão do céu, né? Se nós sabemos de onde ele veio, né? Então eles começaram a murmurar, a reclamar. Jesus Cristo disse o seguinte, versículo 48, eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram no maná do deserto e morreram. Este pão
que desce do céu para que dele coma, não morra. Então, aquele que comesse o pão vivo, o pão da vida, que é Jesus Cristo, não morreria. Quem comeu do maná morreu. É uma mensagem bem clara ali. E aí, a partir desse momento, Jesus Cristo começa a ensinar que aquele que não comer da sua carne e beber do seu sangue, ele não vai ter a vida eterna. E esse discurso foi muito difícil para os judeus, porque eles estavam interpretando literalmente, quando aqui Jesus Cristo ele está apontando para o simbolismo do batismo não, desculpa, para o simbolismo do sacramento, né, de fazer parte da ceia do Senhor, tomar o sacramento. Então, era disso que Jesus Cristo estava falando. Então, só para finalizar aqui, olha só a reação dos judeus, né? Versículo 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Né? Eles estavam falando, quem pode ouvir um discurso duro como esse? Né? E desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andaram com ele. Então, após esse discurso, eles acharam duro demais, falaram, agora a gente não pode mais seguir Jesus Cristo. Deixaram de seguir Jesus Cristo. Muitos discípulos voltaram para trás, pararam de seguir Jesus Cristo por conta desse discurso. E disse-lhe Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. Eu amo essa resposta de Pedro aqui, né? Porque embora Jesus Cristo tenha perguntado, quereis vós também retirar? Porque outros se retiraram, né? Talvez, como está escrito aqui, por causa de uma palavra dura, porque a pessoa foi ofendida, talvez a pessoa queira sair da igreja, se retirar, né? Mas Jesus Cristo, quando ele perguntou isso para os 12 ali, falou, vocês também querem se retirar? E eles disseram, né? Pedro disse, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. Então, para onde nós vamos? Este é o caminho do convênio. Embora alguém possa ser duro em um discurso ou falar algo que nós não gostamos, ou até mesmo nos magoar, nós não devemos sair do caminho do convênio. Tá bom? É essa a mensagem que eu compartilho com vocês, dizendo que Jesus Cristo, ele é o pão da vida. Tá bom? E ao partilharmos do sacramento, nós estamos partilhando como ele falou aqui, fazendo com que ele faça parte da nossa vida. Eu deixo essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.